Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe. Nessa aula nós vamos falar sobre médias móveis, como nós podemos estar utilizando as médias móveis para tomar uma decisão, seja de compra, seja de venda, como interpretar, como utilizar esse indicador de maneira correta. Na verdade, eu nem falo que média é um indicador, média é um conceito matemático, porque média está em tudo. Mas antes de entrarmos nesse vídeo, nessa aulinha aqui, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações, também entrar lá no meu canal Telegram, que eu mando diversas análises. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui nos comentários. Então bora lá falar um pouquinho sobre média móvel, como que isso pode te auxiliar para uma tomada de decisão. Sempre costumo dizer que média não é indicador, média é um conceito matemático no qual o preço ele acaba sempre voltando para a média, tá? Por que média ela não é um indicador? Porque, vamos lá, na matemática temos o conceito de média. Você pegar, por exemplo, a média dos alunos de uma determinada turma de uma faculdade, de uma escola é 7,5. Então você soma todas as notas dos alunos e divide pela quantidade de alunos que tem na sala de aula e você vai ter a média dos alunos. Então a média da faculdade, vamos supor que seja 7,5, né? Mas salvo exceção, em algum bimestre, em algum semestre, a média dos alunos, a nota dos alunos foi para 9, ou que seja, foi para 5. A pergunta que eu faço é qual que tem de ser a média ou a nota dos alunos para o próximo bimestre ou semestre. Tem de voltar para a média. Por exemplo, a média dos brasileiros é 1,73, salvo exceções, tanto para mais quanto para menos. Mas qual que tem de ser a média de altura? 1,73. Então tudo acaba voltando para a média, tanto na engenharia quanto é um conceito matemático. Então se média ela está em tudo, porque a média ela não vai estar no preço. E obviamente que a média móvel está no preço. Então é você pegar os últimos candles, né? Por exemplo, nós temos aqui a média, né? A média de preço aqui, temos a média de 9, de 20, de 50 e de 200. Essas são as médias que bancos, instituições, baleias, big players acabam utilizando no mercado, tá? Essas médias aqui. Nós temos uma média mais curta, né? Então a média ela vai servir como um guia, um norte, um rastreador de tendência, ela que aponta para você a direção, o caminho, para onde que o preço está indo. Então, por exemplo, se o preço está numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, a média ela vai estar aqui apontado para cima. Então você deveria dar preferência por compra e não por vendas. Por quê? Porque você estaria operando contra a tendência, você estaria operando contra a média móvel. Porque se a média ela está subindo, significa que a tendência ela é de alta. Da mesma forma, equivale ao contrário. Se eu estou numa tendência de baixa, a média ela vai servindo como resistência para o preço. Por exemplo, eu estou aqui numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Onde que está a média? A média ela vai estar aqui passando aqui por baixo do preço, por cima do preço, perdão. Então a média vai servindo como um suporte ou uma resistência flat no mercado, uma LTA, uma LTB, uma média flat, uma resistência ou suporte flat, né? No caso, como o preço ele estava para baixo, a média está servindo como resistência. Então, a gente sempre procura dar preferência, nesse caso, para venda, operar a favor do movimento, que nesse caso é queda, entendeu? Mas vamos lá, vamos explicar aqui as médias que são mais utilizadas. Nós temos uma média mais curta, a média de 9 períodos, ou seja, você vai pegar os 9 últimos candles e vai ponderar onde que a média vai estar ponderando onde que o preço está naquele momento. Nós temos a média de 20 períodos, tá? A média de 50 e a média de 200. É claro que eu não utilizo todas as médias, né? Mas a média que eu mais utilizo como rastreador de tendência, um guia, um norte, um GPS mesmo, que seria realmente válido para a tendência, é a média de 20 períodos, né? Exponencial. Então, enquanto não perde a média de 20 períodos, continua sendo tendência. Se no caso aqui isso fosse uma tendência de alta, tá? Só vai reverter quando o preço perder a média de 20 períodos. Aí a média está apontando para baixo. Aí seria tendência de baixo, tá? Vamos lá no gráfico que eu vou estar dando alguns exemplos, tá? Vamos lá então. Eu estou aqui no BTC, então vou colocar uma média de 9 períodos, tá? Vou colocar até aqui uma outra cor, colocar uma azulzinha, vai ficar mais fácil, deixar até mais grossa. Perceba que quando a gente está numa tendência de baixa, olha por exemplo aqui, a média vai servindo como uma resistência para o preço, uma média mais curta, ó. Enquanto não rompe a média, continua sendo tendência de baixa, né? Só vai reverter
a tendência quando a média ele estiver apontado para cima. Então, olha que interessante, né? Então, você nunca deve operar contra a média. E o bacana é que isso é um setup muito bom, é que quanto maior o tempo gráfico, melhor, tá? Quanto maior o tempo gráfico que você está utilizando, maior o nível de acerto, seja no gráfico diário ou no gráfico semanal, ou seja, cada candle desse representa um dia. E lembra que eu falo para você que tudo volta para a média? Então, no preço também, e sempre quando você está numa tendência de alta e o preço ele volta para a média, seria um repique, ou seria aquele setup, aquela estratégia 1, 2, 3, compra, 1, 2, 3, compra. Como assim? Quando você está numa tendência de alta, vem poucas barras contrárias do movimento, da mesma forma numa tendência de baixa. No caso aqui, como você está numa tendência de alta, vem poucos candles negativos, e esses candles negativos seria a melhor oportunidade para a gente comprar, principalmente quando o preço ele agride a média. Entendeu? Isso seria um gatilho muito interessante para a gente estar comprando no gráfico diário, tá? Também no gráfico semanal a estratégia funciona da mesma forma. Quanto maior o tempo gráfico, maior o nível de acerto. Então, quando você está numa tendência de alta, o preço ele agride a média e paulada para cima. Agrediu a média, paulada para cima. E quando o preço está costurando a média, não serve para porcaria nenhuma. Significa que o preço está em lateralidade, tá? Aí quando ele pega realmente uma tendência, vai servindo como resistência para o preço. Olha que interessante, né? Mas a média que eu mais gosto de estar utilizando é a média de 20 períodos, tá? Você pode estar utilizando as duas, né? Então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho a média de 9 e vou colocar a média de 20 aqui também, tá? As pessoas colocam 20, 21, não faz muita diferença se é 8 ou se é 9, se é 20, 21, tá? O importante é o conceito, tá? Isso é mais importante. Vamos pegar aqui, deixa eu colocar a média de... então vamos pensar da seguinte forma: eu tenho uma média mais curta que fica mais colada ao preço, que é a média de 9 períodos, beleza? E nós temos uma média de 20 períodos. Então vamos pensar que isso aqui é o filho e esse aqui, vamos pensar que isso aqui é o filho e esse aqui é a filha, né? Então nós temos aqui o irmão e a irmã, tá? Se o preço ele rompe a filha, ele tende a parar no irmão, na outra média. Então vamos pensar da seguinte forma, tá? Então, perceba que a média de 20 períodos é realmente a mais forte, tá? Só vai reverter mesmo quando eu romper a média de 20 períodos. Também tem tem pessoas que gostam de utilizar como cruzamento também das médias, entre a média de 9 e a de 20 períodos, tá? Mas perceba que quando você está numa tendência bem forte, vamos pegar aqui, deixa eu apagar a média de 9, vamos pegar a média de 20, que é a mais forte. Sempre quando você está numa tendência, principalmente no gráfico diário, no gráfico semanal, que seja, quando o preço ele bate na média, ele sente uma pressão contrária do movimento. Naquela região vai ter uma força contrária, como por exemplo aqui. Aqui o preço estava numa tendência de baixa, média apontada para baixo, já estava com estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Quando o preço ele chegou na média, fora o contexto que aqui era realmente uma resistência paulada para baixo. Então perceba que quando você está numa tendência, quando o preço ele bate na média, principalmente a média de 20, paulada para baixo, tá? Quando ele rompe, tende a fazer um pullback na média, tá? Fazer um pullback na média, tá? Olha que interessante, rompe a média, enquanto não rompe essa média, continua sendo tendência de baixa. Só vai reverter a tendência para uma tendência de alta quando a média estiver apontada para cima. Simples assim, easy peasy, ok? Vamos pegar aqui, quando a gente está numa tendência mais forte de alta, olha que interessante, quando você está numa tendência forte de alta, o preço bateu, regressão à média, bateu na média de 20, paulada para cima. Deu a valorização, agressão na média, paulada para cima, paulada para cima. Então perceba que essa estratégia vai te auxiliar muito, seja para você fazer day trade, swing trade, position trade. No gráfico semanal a mesma coisa, vamos ver aqui no gráfico de uma semana, ou seja, cada candle desse representa uma semana, tá? Da mesma forma quando eu estou numa tendência de baixa, olha que interessante. Então a média serve como rastreador de tendência, um guia, ele confirma uma zona. Aqui já era uma zona forte, eu tinha média de 20 períodos aqui passando no gráfico semanal. Poxa, aqui é uma resistência bem forte, então provavelmente por isso ele vai ter mais dificuldade de ultrapassar ali. Tanto quanto chegou naquela região paulada para baixo, tá? Fiz até algumas análises em alguns vídeos anteriores. E a média de 200 períodos, tá? A média de 200 períodos pegar os últimos 200 candles e ponderar onde que vai estar naquela região o preço. Então, deixa eu colocar uma outra cor, vou colocar em tom preto, tá? Vamos ver aqui. Olha que interessante, eu estou numa tendência de alta no longo prazo, por quê? Então, se eu colocar no gráfico mensal, vamos colocar aqui, tirar essa média de 20 para a gente entender o contexto. No longo prazo ainda é tendência de alta, a média apontada para cima. Você percebe que quando o preço
quando você está numa tendência, a média de 200 está apontada para cima. Então, enquanto não perde essa média de 200, continua sendo tendência de alta. Só vai reverter no longo prazo, no gráfico mensal, por exemplo, quando perder essa média aqui, todos os tempos gráficos estiverem apontando para a mesma direção. Nós temos 3 tendências: longo prazo, curto prazo e médio prazo. Longo prazo, gráfico mensal; médio prazo, gráfico semanal; e curto prazo ali no ruído gráfico diário. Aí vem os intraday, que a gente fala que é para operar mais day trade, né? Gráfico de M5, M10, H1, né? 60 minutos, 240 minutos, que a gente mais utiliza ali para fazer day trade. Mas visando aqui em relação à média de 200, é um macete bem interessante se você está operando. Nós nunca devemos operar contra a média de 200. Não no que a gente nunca pode operar contra a média de 200, mas a média ela vai te servir como um imã. Por exemplo, vamos supor que você está pensando em comprar. Vamos pensar que se você está pensando em comprar e a média de 200 está aqui, a média de 200 está aqui, certo? Você não deve comprar. Por quê? Se o preço ele está muito esticado, muito longe da média de 200, o que tende a acontecer? É como se fosse um imã, o preço ele puxar e buscar a média de 200. Da mesma forma, se você está pensando em vender, suponhamos que o preço ele está aqui e a média de 200 está aqui, passando aqui, deixa eu pegar aqui, a média de 200 está aqui e o preço está caindo lá embaixo. Você não deve procurar vender. Por quê? Porque o preço ele tende a voltar e buscar a média de 200. Aí sim, então sempre procurar comprar ou vender próximo da média de 200. Gatilho, estratégia, o conceito lógico, simples e lindo, tá? Vamos pensar, eu vou vender aqui. Bom, vende sempre próximo da média de 200. Se for comprar, compre sempre próximo da média de 200, paulada para cima, tá? E olha que interessante, né? Por exemplo, se você está realmente pensando em comprar, né, a média de 200 também serve como um pullback, né? Por exemplo, aqui era uma resistência, a média estava servindo como resistência do preço, porque o preço estava abaixo da média, rompeu, ganhou a média, fez o que? Um pullback na média, tá? Um pullbackzinho na média aqui, paulodinha para cima, tá? Então aqui era uma resistência, aquilo que era resistência acaba virando suporte. É como você estiver num prédio, aqui eu estou num térreo e em cima de mim tem um teto. Eu vou para o segundo andar, aquilo que era teto acaba virando o chão. Exatamente isso que é o movimento do pullback, né? Aquilo que era resistência acaba virando suporte. Nesse caso aqui o preço ele rompeu, ganhou a região e serviu como suporte para o preço, tá? Isso serve para day trade também. Por exemplo, você está pensando, vamos pegar aqui em algum ponto, né? A média de 200, né? Vamos pensar, a média de 200 vai servindo como uma resistência do preço. Perceba que a média está bem inclinada, está servindo como resistência. Então, você procurar vender e não comprar. Você pode procurar comprar? Pode, você até pode, só que você vai estar operando contra a tendência. Então, um alvo é você comprar após, quando as duas médias estiverem apontadas para cima. Quais as duas médias? Que a gente acabou de aprender. A média de 20, por exemplo, rompeu a média, certo? Qual que seria o seu próximo alvo? Levar até a média de 200. Não levou, o preço não teve força. Leva até a próxima resistência, tá? Só que é assim que você opera em relação a quando você está operando com médias. Você opera, aqui você é procurar por compra, porque a média está apontada para cima, certo? A média virou, apontado para cima, então você procurar por compra, tá? Qual que seria o seu próximo alvo? Levar até a média de 200. Não teve força, paciência, tá? Mas é assim que você vai fazer, tá? Sempre, por quê? Porque o preço ele tende a parar na média de 200, vai servindo como resistência para o preço. Só que não teve força suficiente, tá? Fez um topão duplo aqui, perdeu a mínima, tendência de baixa, né? Agora o preço ele pode fazer uma agressão à média, voltar para a média, um repique para a média. Esse setup é do Larry Williams também, utiliza bastante, principalmente a média de 9 períodos ali, né? A média de 9 períodos. Deixa eu pegar aqui certinho, vai ficar mais fácil, né? Se eu colocar a média de 9 períodos, cadê a média de 9? Colocar a média de 9, agressão à média, tá? Perceba que o preço, estou no gráfico de 1 hora, né? A média está servindo como resistência para o preço. Só vai reverter a tendência quando romper a média, quando o preço ele fazer um candle assim, deixa eu pegar aqui, romper a média, aí, mas tem que ser em branco, né, Felipe? Romper a média bonitinha aqui, rompeu, beleza. Aí a média vai estar aqui, passando por baixo. Mas só que eu ainda tenho a média de 200. Então o ideal é as duas médias estar apontado para a mesma direção. Aí sim, enquanto não romper as duas médias, continua sendo tendência de baixa,
tá? É assim que você opera com médias móveis. Tem outras formas? Tem cruzamento, tem regressão, agressão, mas o conceito serve para qualquer tempo gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, maior o respeito, né? Seja no mensal, no diário ou no gráfico ali semanal também, né? Quanto maior o tempo gráfico, maior o respeito. Mas esse conceito também serve para day trade, tá? Operar sempre a favor do movimento e nunca contra. Simples assim, direto e reto, sem enrolação, sem mimimi, sem groselha, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, entra lá no meu canal no Telegram. Tamo junto, um forte abraço, bons estudos e é nóis! Target on my back, lone survivor.